Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início, então, à nossa primeira aula falando sobre os pontos chaves para o tratamento do torcicolo muscular em bebês. Pensando no músculo esternocleidomastoide, o primeiro ponto chave para trabalhar esse músculo é liberar a inervação. E quem inerva esse músculo? A gente vai aprender agora um pouquinho sobre o nervo acessório. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro ponto-chave para o tratamento de torcicolo em bebês, que é tratar a inervação do músculo esternocleidomastoide. E quem inerva esse músculo é um nervo craniano chamado de nervo acessório. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho a anatomia do nervo acessório e algumas particularidades que são importantes para o tratamento desse nervo, certo? Quando a gente está falando em nervo acessório, a gente está falando de um nervo que tem duas origens, ou seja, ele se origina de dois núcleos para formar esse nervo. Por isso esse nome, nervo acessório, porque ele se origina de uma porção de um núcleo que é espinal, tá? E uma porção de um núcleo que é craniano, que seria o núcleo ambíguo, ok? Então, para a gente entender aqui de forma esquemática, a gente tem aqui, ó, o crânio, com a base ali do crânio, certo? Então, a gente tem essa porção aqui craniana, ok? A gente vai ter aqui, ó, o tronco encefálico, que vai emergir aqui, sair aqui do crânio, ok? O tronco encefálico, saindo do crânio, ele forma ali, então, já o que a gente conhece como a medula, né? Passando por todo o canal vertebral, ok? A região pelo qual tem essa transição, né, do tronco encefálico para a medula é chamado, então, de forame magno, ok? Então, a gente vai ter essa estrutura aqui que vai passar, então, né, principalmente ali a transição do tronco encefálico, né, a região de ponte, bulbo, para parte de medula na região, principalmente essa porção inicial, que é a região cervical, ok? Quando a gente fala, então, dessa origem do nervo acessório partindo da região cervical, a gente está falando da origem do núcleo espinal, tá? Esse núcleo é diferente de quando a gente fala dos nervos espinais que vão estar formando o plexo cervical, o plexo braquial. A gente está falando de um núcleo mesmo, né, que é chamado de núcleo espinal, e esse núcleo, ele vai ali pegar a região partindo desde C1, né, os segmentos da medula, de C1, C2, C3, C4, C5 e C6, certo? E partindo, então, dessas regiões, a gente vai ter ali, né, os ramos desses núcleos que vão se unir, né, aqui todos vão se unir, eles vão entrar pelo forame magno, ok? E adentrar aqui o crânio pelo forame magno, certo? E aí a gente vai ter essa porção, essa origem craniana, né? Como eu falei para vocês, do nervo acessório. Essa origem craniana, como a gente já viu ali, vai sair do núcleo ambíguo, ok? Que está presente, então, no tronco encefálico, ok? Então, aqui o núcleo ambíguo. Daqui a gente vai ter, então, essa raiz craniana do nervo acessório, que vai se unir aqui com a raiz espinal, formando, então, né, esse nervo. E esse nervo, gente, o nervo acessório, ele vai sair do crânio, tá? Juntamente com o nervo vago e juntamente também com o nervo glossofaríngeo e algumas outras estruturas, por um forame que a gente chama de forame jugular, né? Então, é um forame muito importante ali, que é a junção de vários ossos cranianos que vão formar esse forame. Então, o nervo acessório, ele vai emergir do crânio pelo forame jugular, certo? E vai sair aqui, ó. Ao sair do forame jugular, o nervo acessório, ele vai emitir um raminho, que é um ramo interno,
e esse outro ramo que desce aqui, que é o ramo externo, ok? Esse ramo interno, juntamente com o nervo vago, ele vai inervar músculos da região da faringe, pequenos músculos ali, né, da faringe e também da laringe. Então, vai ter uma inervação motora para esses músculos. E o ramo externo, tá, do nervo acessório, ele vai inervar o músculo externo, cleidomastoide, que é o músculo em questão que a gente está falando aqui hoje, e também vai inervar o trapézio, certo? Então, a gente tem aí essas estruturas, né, que são inervadas por um nervo craniano. Quando a gente fala, então, da importância da gente liberar a inervação, a gente está falando de pensar sobre essas estruturas, né? Então, a gente vê ali, ó, que existe um núcleo espinal que sai da região cervical, dos segmentos da medula, né, da porção cervical, e também essa porção craniana, além também do forame jugular, que é uma região muito importante para o tratamento craniano, certo? Então, quando a gente fala assim, ó, preciso trabalhar o músculo externo cleidomastoide, né, preciso liberar as tensões desse músculo. Antes de eu trabalhar, né, o músculo propriamente dito, eu preciso liberar a inervação, que é o que chega de informação para esse músculo, certo? Então, é aí que está um ponto-chave muito importante para a gente estar trabalhando, então, em relação aos torcicolos, né, em bebês, tendo em consideração, né, que os nervos cranianos, eles começam a ser desenvolvidos ali a partir da quinta, sexta semana de gestação, certo? E aí aqui eu tenho uma figura para vocês de um artigo que foi publicado agora em 2024, bem interessante, falando sobre a anatomia do nervo acessório, né? E a gente consegue aqui visualizar bem essas estruturas que eu passei para vocês em relação a essa origem, né, espinal e craniana desse nervo. Então a gente pode observar aqui, ó, a medula, né? Então toda essa porção aqui a gente tem a medula, certo? E aquilo que eu falei para vocês de ser diferente, né? As raízes, ó, que são as raízes ali que vão formar o plexo cervical, né, e o plexo braquial. E aí, profundamente a isso, a gente vai ter aqui, ó, essas raízes que está em amarelo saindo, né, que são as raízes que saem desses segmentos da medula, que vão seguir até lá em cima, né, se unindo aqui também com outras raízes da região de cervical alta, tá? Subindo e aqui, né, se unindo aqui as raízes cranianas, tá? Do nervo acessório, onde aqui em cima, ó, a gente vai ter a união antes de emergir pelo forame jugular, a união dessas duas origens, certo? Formando o nervo acessório que emerge aqui pelo forame jugular e sai, né, para inervar então trapézio e esternocleidomastoide. Marcela, como que eu trato então, né, esse nervo? Como que a gente vai tratar isso? Esse é um assunto para outro vídeo, tá? Mas basicamente a gente tem que pensar na liberação de tensões membranosas, tá? Então, quando a gente fala do tratamento craniano, certo? A gente vai pensar em liberar tensões de membranas, principalmente dura mater, que vai estar revestindo toda essa porção interna do crânio, né? Revestindo esses forames para liberar e melhorar essa condução nervosa que vai chegar pro músculo, certo? E fiquem comigo, gente, que a gente vai ter então a segunda aula em breve, falando sobre o segundo ponto-chave importante para o tratamento do torcicolo em bebês, que vai ser então origem e inserção do músculo externo cleidomastoide. Aguardo vocês e até a próxima aula.